noite, sou a Joana Lima e ao meu lado está o Tiago Cruz e esta é a 10ª emissão do Na Mira do Ambiente. Hoje temos connosco o professor Miguel Pardal, professor catedrático da Universidade de Coimbra, e a doutora Elsa Rodrigues, aluna de pós-doutoramento e investigadora na Universidade de Coimbra. Tiago. Muito boa noite a todos. Como não pode deixar de ser, vamos iniciar mais um programa com uma questão para os nossos ouvintes. A questão desta semana será, desta emissão, em média, quantos quilos de lixo são deitados ao mar durante um ano? Estamos a falar em quilos, por isso as hipóteses da resposta serão 5 mil milhões, 8 mil milhões, 10 mil milhões ou 12 mil milhões. Resposta A, B, C e D. Como de costume, ficamos à espera que respondam no chat do Facebook. A pergunta está a passar em rodapé, tal como as hipóteses de resposta. Aguardamos as vossas respostas ou as vossas opiniões acerca deste assunto que é muito importante. E vamos passar então à nossa rubrica A Conversa Com. A Conversa Com. Hoje estamos muito bem acompanhados por dois convidados especiais, o professor Miguel Pardal e a doutora Elsa Rodrigues, ambos da Universidade de Coimbra. Obrigado aos dois por aceitarem estar connosco nesta 10ª emissão. Como tenho feito nas outras entrevistas, vou começar por fazer uma breve apresentação dos dois convidados e vou começar pelas senhoras. A doutora Elsa Rodrigues é natural de Coimbra, doutorada em Biociências na Universidade de Coimbra em 2016 e investigadora. Com a sua tese de doutoramento publicou 7 artigos e foi galardoada com a menção honrosa do Prémio de Doutoramento em Ecologia 2017 da Fundação Amadeu Dias pela Sociedade Portuguesa de Ecologia. Atualmente possui bolsa de pós-doutoramento atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, e é investigadora no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Aqui integra o grupo de investigação dos ecossistemas marinhos e costeiros e lidera a linha de investigação de segurança ambiental e da saúde humana. Até hoje publicou 13 artigos e é membro do projeto científico Fish Free. Como ecologista e ecotoxicologista do meio aquático, tem como principal interesse estudar os efeitos das substâncias ambientalmente perigosas no meio aquático a diferentes níveis de organização biológica, desde a nível celular e subcelular, a organismos e até comunidades. Recentemente, também pretende estimar o perigo potencial dos poluentes, medindo níveis ambientais e aplicando os valores do padrão de qualidade ambiental. Quanto ao nosso convidado, professor Miguel Pardal, é natural de Oeiras, licenciado em Biologia pela Universidade de Coimbra em 1991, doutorado em Biologia em 1999 e agregado em Ecologia Marinha em 2008 pela mesma universidade. Entrou para a carreira docente como professor auxiliar em outubro de 1999 e tomou posse como catedrático já este ano, em 2019. Até ao momento, é coautor de 270 artigos e de cerca de 20 capítulos de livros com edição internacional, entre outras publicações. Já orientou 27 doutoramentos e cerca de 55 mestrados. Coordena uma das 6 linhas de investigação do Centro de Ecologia Funcional, uma das unidades de investigação da Universidade de Coimbra, pertencendo à sua comissão executiva. Ao longo da sua carreira, tem coordenado vários projetos de investigação e de transferência de saber. Tem ainda, ao longo destas 2 décadas, desempenhado vários cargos de gestão a nível departamental, nomeadamente coordenando o doutoramento em Biociências, o mestrado em Ensino da Biologia e Geologia, o mestrado em Biologia Animal e foi ainda diretor do Departamento de Ciências da Vida entre 2013 e 2015. Desde que iniciou as suas funções como professor na Universidade de Coimbra, iniciou a formação do seu próprio grupo de investigação, designado Ecossistemas Marinhos e Costeiros. E hoje vamos falar um pouco do vosso trabalho. Então, professor, tem um vasto currículo na área de Biologia. Sempre soube que era este o seu caminho? Olá, muito boa noite. Obrigado pelo convite. Desde cedo que eu soube que queria Biologia ou Bioquímica. Portanto, isto começou à volta do 11º ano, quando se faz aquela escolha para que áreas é que nós queríamos ir, e eu sabia que era algo à volta das ciências. Mais tarde, já no 12º ano, fiquei na dúvida se seria Biologia ou seria Bioquímica. E esta dúvida perseguiu-me até às candidaturas para a universidade, onde pus sempre Biologia Bioquímica nas diferentes universidades. Pronto.
Acabei por calhar em Biologia, e na área da Biologia eu preferia realmente, e tive sorte, a Biologia Marinha, e portanto licenciei-me em Biologia, e mais tarde é que então comecei a minha especialização em Biologia Marinha. Portanto, mas foi nessa altura, 11º, 12º ano. Então, foi bastante recente, porque há muita gente que entra na faculdade e ainda não sabe muito bem se é aquilo, mas sabia exatamente aquilo que pretendia. Tive essa sorte. Exatamente. Tive essa sorte. Quando iniciou as suas funções como professor na Universidade de Coimbra, iniciou também a formação do seu próprio grupo de investigação, designado Ecossistemas Marinhos e Costeiros. Poderá elucidar-nos sobre que tipo de trabalhos realiza neste grupo de investigação? Este grupo de investigação é um grupo, neste momento, portanto, muito largo. É um grupo que engloba cerca de 10, 12 doutorados, mais os doutorandos e mais os mestrandos e os alunos de estágio, onde somos à volta de 20, 25 pessoas. E, portanto, obviamente, estas pessoas fazem coisas muito distintas. Em resumo, temos um grupo que estuda pescas e estoques pesqueiros, de que modo é que a pesca pode ou não contrariar e pode levar à depleção de alguns dos estoques pesqueiros que a gente tem em Portugal, na nossa costa portuguesa. Estamos a falar em sustentabilidade dos recursos marinhos, neste caso da pesca. Temos grupos que estudam a poluição dos organismos marinhos e qual o seu efeito. Temos grupos que estudam a contaminação, por exemplo, do peixe, ou das ameijas, dos camarões, caranguejos, para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a falar. E de que modo é que isso poderá influenciar a saúde humana, ou seja, estamos a falar em segurança alimentar. Estamos a falar em estudos de plâncton. O plâncton são aqueles organismos muito pequenos que existem na água e que servem para as pessoas perceberem, assim, em termos muito genéricos. Sim. São o alimento de outros peixes, ou então correspondem às larvas, para os estados juvenis de outros peixes. E, portanto, essa ligação também aos estoques pesqueiros também é muito importante. Pois. Temos o efeito das alterações climáticas, uma vez que a gente, como estuda séries temporais longas de dados, já podemos perceber, por exemplo, qual foi o efeito por exemplo, das secas de 2004-2005, ou dos focos de 2013, ou das cheias de 2000, ou das cheias de 2010, ou seja, há uma série de impactos extremos, impactos climáticos extremos, ou eventos climáticos extremos, que é o outro lado das alterações climáticas, e nós também fazemos esse assessment. Pronto. Temos ainda outras áreas, como por exemplo o impacto dos antibióticos que são usados nas aquaculturas ou nas produções animais e depois que são descarregados, ou o impacto dos pesticidas que acabam dos vales agrícolas, dos rios, e que acabam por chegar aos estuários e que obviamente vão ter um impacto, por exemplo, nos peixes, na comunidade de peixes que lá existem. Portanto, tudo isso são áreas onde a gente normalmente atua e temos especialistas nestas áreas. Portanto, é um grupo com uma grande abrangência. Era isso que eu ia dizer. Portanto, tudo no meio aquático, mas com uma área, portanto, bastante abrangente. Portanto, as áreas abrangidas pelo grupo de investigação tornaram-se, lá está, tão amplas que decidiram criar 3 linhas de investigação. Correto. Para fazer essa separação. E a principal linha de investigação é a ecologia estuarina e costeira. Aqui abordam, por exemplo, os impactos das alterações climáticas e os eventos extremos, como referiu, nas comunidades estuarinas. Há algum estudo sobre estes impactos que mereceu mais a sua atenção, portanto, que mereceu destaque, que o alarmou mais? Que o alarmar, felizmente, não. Mas que causa alguma consternação ou alguma preocupação, sim. Dois trabalhos. Um que tem alguma ligação ao que nós hoje em dia falamos muito, que são as alterações climáticas, que é o efeito então destas secas e destas cheias nas principais espécies, vá lá, que nos dizem mais respeito, que são aquelas ou que a gente come ou que têm importância comercial. Okay? Às outras a população, a sociedade civil liga menos. Quer dizer que não sejam importantes, mas liga menos. Falando nessas, por exemplo, eu posso-vos dizer que as ameijas e os berbigões, por exemplo, podem surgir mais em anos de seca, até bom para as ameijas e para os berbigões. O estoque aumenta, ao contrário do que estaríamos à espera. Por exemplo, no caso dos robalos e dos linguados, os robalos, os linguados e as solhas têm um ciclo de vida em que os jovens, os juvenis, entram dentro dos estuários e fazem como se fosse uma maternidade natural, mas aquilo que nós chamamos de zonas nursery. Okay? Os jovens estão sempre dentro dos estuários, na costa portuguesa toda. Okay. O que quer dizer que se houver algum problema nos estuários, nós estamos a afetar o estoque dos próximos anos da pesca nestas espécies. Pois. Pronto. E o que se passa é que também, sendo um ano de seca, ou um ano de cheia, ou um ano regular, portanto um ano normal,
as densidades são completamente diferentes. E nos casos eu terei mais roubales, noutros terei menos, noutros terei mais linguados, noutros terei mais folhas. Ou seja, há uma grande variabilidade e as espécies vão responder muito rapidamente a estas alterações climáticas. E isto é para algo preocupante, porque cada vez vemos mais eventos extremos a acontecerem com muita regularidade. Pois. Okay? E antes eram muito raros e hoje em dia começam a ser cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. O outro estudo que me fez alguma... E aí foi pelo lado positivo, foi porque há uns anos atrás andávamos todos muito preocupados com as dioxinas e a coincineração. Um dos sítios, um dos locais onde era feita a coincineração era em Souzelas, portanto ao pé de Coimbra, e andávamos sempre muito preocupados com a qualidade do ar, ainda hoje andamos, felizmente, mas a minha questão que se colocava era, então, mas e as dioxinas chegam ao meio marinho ou não? Okay? Nunca ninguém falou nas dioxinas do meio marinho. Pois. Então fizemos um primeiro estudo aqui para a Europa das dioxinas no meio marinho, nomeadamente ao longo da cadeia trófica, desde os organismos mais simples até aos organismos mais complicados, que são os peixes, os vertebrados, e chegámos à conclusão que sim, há uma bioacumulação de dioxinas ao longo da cadeia trófica. Portanto, os peixes terão mais que os caranguejos, que vão ter mais que as ameijas, que vão ter mais que as minhocas, que vão ter mais que as algas, etc, etc. E, portanto, há esta bioacumulação, mas os valores na nossa costa portuguesa, nomeadamente no estuário da Figueira da Foz, são residuais e, portanto, é uma zona de referência, é uma zona não poluída, digamos assim. Eu não gosto de usar este termo, mas para as pessoas perceberem. Sim. O que quer dizer que descobrimos aqui duas coisas que eram extremamente importantes. Primeiro, é que ninguém sabia que ocorria bioacumulação nestes contaminantes ao longo da cadeia trófica, e ocorre. E, portanto, em locais onde realmente existem dioxinas, devemos ter muito cuidado a comer peixe. Pois. A outra coisa que soubemos é que, além de haver a bioacumulação, a nossa costa, nomeadamente a zona aqui costeira, a zona centro de Portugal, é uma zona de muito baixa concentração de dioxinas e, portanto, estamos todos à vontade. Okay? Somos uma zona de referência. Dentro de uma má notícia, temos uma boa notícia. Uma boa notícia. A ciência também serve para isso. Eu fiquei curiosa quanto ao berbigão e como é que, em tempos de seca, há maior quantidade, não é? Isso, porquê? É porque tem a ver com as concentrações de água, portanto, aqui tudo tem a ver com o fluxo de água doce e os gradientes salinos que ocorrem e o aumento de temperatura também. E o aumento de temperatura aliado com o aumento da salinidade faz com que haja uma maior emissão larvar dos bivalves, neste caso das amêijoas e dos berbigões, que é o que existem mais nos estuários, portanto, os berbigões mais nas areias, as amêijoas mais nas zonas com maior matéria orgânica, vou dizer mais lamas, areias mais... com maior teor de matéria orgânica. Portanto, nestes dois locais vai haver, porque isso, pronto, enfim, é uma curiosidade, mas que não deixa de ser importante. Mas eu estava a perguntar precisamente porque eu fiquei curiosa, porque para mim nunca faria sentido essa relação. Mas existe. É giro. Olha, antes de continuar com as perguntas, vamos só aqui dar uma vista de olhos pelo Facebook. Dizer boa noite à Maria Mateus e ao Joaquim Silva que estão a ver. A Alda Oliveira diz boa noite, Rádio Mira. Boa noite também para a Alda. Maria da Silva, boa noite, Tiago Cruz. Maria da Silva está-nos a ver de França. José Carlos Oliveira, boa noite para a Joana e para o Tiago. Boa noite também para o José. Pedro de Miranda também diz boa noite para o Pedro. Boa noite para o Joaquim Silva também, que diz boa noite, Rádio Mira. Depois diz, olha, o Pedro de Miranda está por aqui. Já há aqui umas conversas paralelas. E dizer também boa noite à Clara Alcatrão, que diz boa noite, sou de Mira, estou em França. Assim está bem, eu não sei quem é, mas sei que é de Mira, está em França. Já não preciso perguntar onde é que nos está a ver. E o José Santo também nos está a ver aqui de Mira, de certeza. Boa noite para o José também. Boa noite a todos. Continuando. Então, desde 2015, que a investigação tem também avaliado o impacto da pesca local nos estoques pesqueiros, tal como também já tinha referido, estoques pesqueiros costeiros, numa perspectiva dos recursos marinhos. E devo referir que este estudo também tem sido feito junto dos pescadores da Praia de Mira, correto? Correto. Portanto, como tem sido este trabalho em conjunto com os pescadores e se já chegaram a conclusões acerca do impacto desta pesca local nos estoques de peixe? Este trabalho começou em 2015, é uma articulação entre o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a Universidade de Coimbra e tenta fazer uma avaliação e um impacto, a avaliação do impacto da pesca costeira, nomeadamente da arte-chávega, ao longo de todas as companhias, ou seja, em todas as praias em Portugal onde se faz a arte-chávega. A arte-chávega é uma pesca tradicional, portanto local, artesanal. Hoje em dia já está algo mecanizada relativamente ao que se passava nos anos 70 e 80. E uma das questões que se colocava era saber até que ponto,
esta pesca poderia ou não ter impacto nos estoques pesqueiros portugueses. O que é que se passa? O que se passa é que, e isto é visível para qualquer pessoa que já tenha estado numa praia a visualizar a arte-chave, é que há alguma quantidade de juvenis que também é apanhado nestas redes. E isso é algo que é sempre preocupante quando se faz uma avaliação de estoques, que é apanhar juvenis, até porque há tamanhos mínimos de captura para as diferentes espécies e às vezes estas redes apanham indivíduos que estão abaixo desse tamanho mínimo. O que é que nós precisávamos de saber? O que precisávamos de saber era a escala em que eles eram apanhados relativamente à pesca nacional. E o que nós chegámos, os nossos primeiros dados, não é uma conclusão, o estudo vai continuar até 2020, e portanto temos ainda grandes campanhas para fazer e muitas conclusões para tirar, até porque os anos vão ser diferentes uns dos outros, e eu poderei falar isso mais tarde. Portanto, a pesca não vai ser igual, e qualquer pescador vos diz isso. Este ano apanhámos mais daquilo, o ano passado foi diferente, há 2 anos apanhámos mais de outra espécie. Portanto, isto varia muito de ano para ano, e daí esta continuidade ser tão importante até 2020. Mas neste momento os primeiros dados indicam várias coisas. A primeira é que realmente os pescadores têm uma vida dura, e não é fácil ser pescador, e portanto devemos apoiar cada vez mais este tipo de arte, nomeadamente a pesca costeira. A segunda é que a escala a que eles apanham, mesmo à escala nacional, comparando com as outras artes de pesca, não vou dizer que é vestigial, mas é residual. Será o termo. Sim. O que quer dizer que eu normalmente, em termos de ambiente, preocupo-me com o importante. Eu costumo dizer, para as pessoas perceberem, eu vou-me preocupar com os 99%, não me vou preocupar com 1%. Pois. 1% será a minha última preocupação. Sim, é uma preocupação, mas é a última. E eu direi que, em termos de impacto para os estoques pesqueiros, estamos a falar no 1%. Portanto, eu tenho realmente que me preocupar com outro tipo de artes. O que não quer dizer que esta não tenha que também ter alguma alteração. Porque eu gosto muito de proteger os pescadores, e isso eu assumo, mas eles também têm que mudar, ao longo da nossa costa, alguns dos comportamentos. E eu posso ser muito claro e dizer as coisas como elas são. Por exemplo, o mais simples que eu posso dizer, e que as pessoas não gostam, e com muita razão, é, por exemplo, deixarem o peixe que não é vendido ou que não tem valor comercial na praia. Pois. Há praias onde isso acontece. Na maior parte das praias não acontece, mas há praias onde infelizmente isso acontece. O que quer dizer que o peixe fica a apodrecer na praia, e depois nós temos os banhistas na praia durante o verão, e ninguém gosta de estar numa praia com peixe já apanhado há 3 ou 4 dias, até porque é uma questão até de segurança. Ok? Segurança para todas as pessoas, nomeadamente para as crianças. Pois. E, portanto, isso é uma daquelas pequenas coisas. Acabando de responder à sua pergunta, relativamente ao trabalho com os pescadores. Os pescadores, à partida, são como qualquer atividade e como qualquer português. Portanto, ajudam sempre. Okay? São poucos os que não ajudam, são poucos os que não colaboram. Eles querem é perceber primeiro porque é que estão a colaborar e porque é que é importante colaborar. Mas eles, normalmente, se lhes explicarmos porque é que estamos a fazer o estudo, eles ajudam sempre. E, portanto, a minha experiência que eu tenho com os pescadores todos da costa portuguesa e também aqui em Mira é muito positiva. Portanto, eu tenho muito boas experiências com eles. Eles gostam de pôr mãos à obra e ajudar a ciência. Eles gostam de ajudar a ciência porque eles também têm a ideia e a consciência de que é preciso proteger os estoques marinhos, porque eles também têm a consciência de que hoje em dia pescam coisas diferentes e em quantidade diferente do que pescavam há 10 anos atrás. Exatamente. E, portanto, eles também querem perceber o que é que está a passar. Querem perceber o que está a passar e querem ter o quê? Querem ter a certeza que daqui a 10 anos ainda podem pescar. Pois. Okay? Para eles, para este tipo de pesca, é muito importante a continuidade. A continuidade é muito importante, até porque estamos a falar em comunidades locais que vivem muito à volta disto. Pois. Okay? E, portanto, essa é uma outra vertente do estudo, que já não é do meu grupo de investigação, que é mais de biologia, mas será a vertente mais de socioeconomia. Até que ponto é que as diferentes vilas ou pequenas cidades do país que vivem à volta da pesca e que têm esta pesca, ou outro tipo de pesca semelhante, artesanal, até que ponto e qual é a importância desta pesca, desta atividade pescatória nas próprias comunidades locais. E isso é um outro tipo de avaliação que também é extremamente importante e que cada vez mais os portugueses têm que levar em linha de conta. Já agora, só uma questão em relação ao peixe que não é comercializado, que fica na praia, a melhor solução será deitá-lo ao mar novamente, pelo menos serve de alimento aos outros, não? Essa pergunta é relativamente difícil de responder. Pois, eu sei. Depende da quantidade de peixe, depende do tamanho do peixe, okay? Depende da localização onde estamos.
Hoje em dia, uma das hipóteses que está em cima da mesa e que eu acho que será talvez a melhor, ou pelo menos a mais rápida, é que em vez de passar a ser um resíduo, porque isso para eles é um resíduo que tem que ser tratado, e eles tratam-no da maneira mais fácil, que é mandando-no ao mar ou deixam-no na praia, é começar a ser vendido, por exemplo, para rações. Okay? A ração para alimentar, por exemplo, a aquacultura. Há outros peixes em aquacultura, uma vez que nas rações para a aquacultura, o que é mais caro na ração é a proteína animal, portanto é outros peixes. Pois. E, portanto, em vez de mandarmos ao mar aquilo que é resíduo, é chamada a economia circular, o que estamos aqui a falar. Sim, é? sim. É utilizar o resíduo de uma atividade para passar a ser a matéria-prima da próxima atividade. Pois, mas lá está, aí também não poderiam estar a vender, aí teriam que dar. Porque senão iam contra a lei. Não, é? podem vender a uma preço, fábrica de rações. a um preço mais baixo. Não há problema. Podem vender a uma fábrica Pronto, de rações. a um preço mais baixo. Eu não vou discutir o preço, porque isso não Sim, está pronto, claro. mas à partida, Sim, se deitarem ao mar não ganham nada. Se venderem por pouco que seja, é algum dinheiro que fazem, não é? Mas eu pensava que isso, pela lei, como não se pode vender, portanto, por um lado, não é? Por ser pequeno ou assim, ou pelo tamanho ou assim. Não se pode ver. A questão é esta. Há peixes que estão abaixo do limite mínimo de captura, portanto, não se podem mesmo vender por essa questão. Okay? Não se podem vender ao público para a gente comer. Okay? Aqui é um resíduo, portanto, é um resíduo que tem que ser tratado como resíduo. Neste caso, o que nós estamos a fazer é, porque a sociedade está a mudar e as atividades económicas estão a mudar, é que este resíduo, em vez de ser mesmo tratado como resíduo, passa a ser tratado como matéria-prima para outra área de atividade económica que é relativamente nova. Claro. E isto vai-se passar também ao nível das pescas nos barcos de grande dimensão, nas traineiras. Pois. Tudo o que entra numa rede hoje em dia, num barco, a rede é capturada e entra no barco, teoricamente eles não podem mandar fora. Teoricamente eles vão ter que descarregar todo esse peixe. Já é da lei. Pois. Se eles o fazem ou não, isso é outra questão que não Pois. é só para o programa. Pois, porque normalmente o que chega à costa é só aquilo que tem valor comercial. É só aquilo que tem valor comercial, mas a lei, porque a sustentabilidade dos recursos marinhos está em causa e porque nós não conseguimos fazer realmente o assessment, portanto, a avaliação disso que eles mandam fora, que são chamados os descartes, Sim. hoje em dia eles são obrigados a descarregar também os descartes e uma das hipóteses é realmente venderem esses descartes como matéria-prima para as rações de peixe. Okay. Parece-me uma boa solução. Vou só, antes de passar à questão seguinte, vou só relembrar a quem nos está a ver e a ouvir que temos uma pergunta que é a seguinte: em média, quantos quilos de lixo são deitados ao mar durante um ano? 5 mil milhões, 8 mil milhões, 10 mil milhões, 12 mil milhões. Estas são as 4 hipóteses de resposta. A pergunta e as hipóteses de resposta estão a passar em rodapé no chat do Facebook, no direto do Facebook. E agradecia a quem nos está a ver através do Facebook, claro, quem está através da rádio não consegue responder, mas quem está através do Facebook que nos vá dando algumas respostas, algum feedback, para nós irmos aqui também falando um bocadinho sobre isto. Agora com a doutora Elsa, outra linha de investigação que desenvolveram foi a segurança ambiental e saúde humana, que a doutora Elsa lidera. Doutora, poderá elucidar-nos acerca da investigação que esta equipa realiza? Portanto, esta linha de investigação, o que é que se faz nesta linha de investigação? Isto é uma linha nova e com poucos investigadores ainda, mas que já tem alguns trabalhos e na prática o que nós tentamos fazer é efetivamente ligar concentrações ambientais de poluentes, não é? Que são relevantes para nós estudar, que existem, portanto concentrações reais que existem no ambiente, e ligar essas concentrações com limites de qualidade, limites de tolerância para a proteção das comunidades, e estamos aqui a falar dos organismos aquáticos, porque estamos aqui somos num grupo de ecologia e ecotoxicologia aquática, não é? Portanto estamos a falar em organismos aquáticos, marinhos, quase todos que nós estudamos. Portanto, na verdade, nós relacionamos estes dois valores e tentamos ver se as comunidades estão ou não protegidas, estando presentes em concentrações de o que quer que seja, sejam pesticidas, fármacos, toxinas, o que quer que seja, que achamos relevante estudar, e relacionamos estes dois valores para concluir se as comunidades estão ou não protegidas. Dos poluentes marinhos que vão estudando,
Qual ou quais os poluentes que a preocupam mais e porquê? Da minha experiência, Sim. neste momento parece-me que o maior problema tem a ver com os fármacos, porque está-se a chegar à conclusão, e a comunidade científica está a chegar à conclusão, que a maior parte dos resíduos de fármacos de consumo humano, não é? Que nós usamos como medicamentos, não são captados nas hectares, nas estações de tratamento de águas residuais, e por isso vão chegar aos meios receptores, que é um rio, um ribeiro, um estuário, o que for, para onde descarrega o efluente, portanto, para onde a hectare descarrega o efluente. E isso é uma preocupação, porque a ciência não está a acompanhar. Neste caso, não somos nós que trabalhamos nessa área, nós só identificamos o problema. Há de haver outras áreas do saber que têm de melhorar os tratamentos das hectares o suficiente para diminuir as cargas de descarga relativa a fármacos nos meios receptores, portanto, nas linhas de água. E isso, para mim, talvez seja o que mais me preocupa. Porque depois os animais acabam por ser influenciados, serem influenciados. Porque estamos aqui a falar de medicamentos de toda a ordem. Tem targets que têm alvos, modos de ação muito específicos, não é? Para nós tem um efeito, mas quando chega a uma linha de água e tem animais aquáticos que são de muito menor biomassa, obviamente o efeito será potenciado, não é? E isso é preocupante. Já há realmente estudos até que, no caso de resíduos de hormonas, estão a mudar até o sexo de peixes e de outros organismos aquáticos. Portanto, chega a esse nível. E isto tudo porque se está a perceber que as hectares estão muito bem estruturadas e funcionam muito bem para reter a carga orgânica, mas para resíduos de medicamentos têm de ser melhoradas. E isso talvez seja uma preocupação na nossa área. Pois, e acho que há outras áreas que já estão a trabalhar isso. Eu acho que já vi notícias sobre isso, portanto acho que estão a trabalhar claro, espero bem que sim, que esteja. Portanto, isto é tudo, uns identificam e os outros que tratam pois, de desenvolver metodologias, técnicas, não é? Para fazer para remediar exatamente. o problema. Antes de passar, deixa-me só dar aqui olhar mais um bocadinho para o Facebook, dizer boa noite a Liliane Carvalho, Lisete Vitor Santos também nos está a ver, boa noite para a Lisete. Clara Alcatrão diz: é a primeira vez que os consigo ver em direto. Ainda bem, e espero que daqui para a frente consiga ver sempre em direto. Boa noite também para a Susana Lima, que também nos está a ver, neste caso a Susana de Lourosa, Santa Maria da Feira. Portanto, sei que não está diretamente relacionado com a linha de investigação, mas com uma ecotoxicologia do meio aquático, que não poderia deixar de questioná-la sobre a poluição nos cursos de água de Mira. De uns tempos para cá, têm sido observadas descargas poluentes para os cursos de água do município. Estas descargas provêm do saneamento doméstico, industrial e hospitalar. Em que consequências podem advir deste tipo de poluição no ambiente e na saúde humana? Portanto, quero que fale assim no geral, o que é que pode acontecer. Claro. Nós temos de perceber que em Portugal a rede de saneamento ainda não está a 100%, portanto, ainda não há 100% da população servida por uma rede de saneamento, e essa condução de águas depois para hectares estará ali, segundo indicação, na volta dos 80%, portanto ainda há trabalho a fazer, mas também, segundo pude saber, isto, e nos últimos 30 anos houve aqui também um grande esforço para se melhorar essa parte. Portanto, há de haver zonas do país onde efetivamente isso ainda não está perfeitamente organizado. Sim. Ou seja, condução de águas residuais para uma hectare para tratamento antes de haver efluentes a descarregar em linhas de água. Parece-me que aqui em Mira é uma situação dessas. Há, segundo o que ouvi, há descargas de efluentes urbanos que não são tratados a cair em linhas de água. Sim. Pois isso, as consequências são as gerais, não é? Tem a ver com os patogénicos, não é? Foi por isso o saneamento básico é básico porque, na verdade, veio melhorar qualquer coisa em termos básicos e tem muito a ver com a saúde humana, não é? Com a saúde pública, por causa dos patogénicos que são retidos nas hectares. Mas também tem a ver com essa tal carga orgânica muito elevada que cai
na linha d'água e que as ETA já removem muito bem. Por isso é uma pena se está a acontecer isso. E isso, em termos ambientais, tem consequências e tem muito a ver com a questão da eutrofização. Portanto, são nutrientes enriquecidos que estão a chegar às linhas d'água e que promovem a eutrofização, que é esse aumento e que vai dar, como consequência, vai ter como consequência o crescimento irregular, desmesurado, dos produtores primários, que são algas, plantas, Sim. esse tipo de coisas. E depois também ao nível dos organismos aquáticos, obviamente, não é? E parece-me que é essa a situação que se está aqui a passar. Portanto, essa eutrofização vai provocar depois a diminuição da quantidade de oxigênio, não é, na água. Claro, e os organismos são afetados por isso, não é? Pronto, traduzindo isto agora um bocadinho para a realidade de Mira mesmo. A barrinha de Mira foi dragada há relativamente pouco tempo. Se estamos a descarregar matéria orgânica nos cursos de água que vão parar à barrinha, ela foi dragada precisamente por estar eutrofizada, essa eutrofização vai ocorrer novamente. Sim, vai estar. Ou seja, a dragagem, neste caso, acabou por, ou vai acabar por não ter, como é que eu ia dizer, o fim da dragagem era deseutrofizar, digamos assim. Se ela vai eutrofizar rapidamente novamente, que à partida... Nós não sabemos, tudo depende também da quantidade de efluente Sim, que está sim, a ser sim. descarregue, se ele está parcialmente tratado ou não. Não, Portanto, isso tudo não. tem a ver com isso, não é? Sim, não está Não está tratado e a quantidade mesmo. ainda é bastante razoável, para não dizer muita mesmo. Sim. E então, relativamente aos, portanto, a esses poluentes, por exemplo, poluentes hospitalares, o que é que isso traz diretamente? Portanto, são os tais fármacos, não é? Que vão Sim, ter sim. portanto, efeitos nos peixes e nos outros organismos que estão no Já coisa. agora- Portanto, estudos. Já agora, Sim. só para dar uma ideia à doutora, o Hospital do Rio Bispo Pais, na Tocha, Sim. neste momento é a lavandaria, entre aspas, dos hospitais todos da região centro. É de lá que vem parte do problema. portanto, misturado ok. nas descargas, misturado, portanto, Eles é parte descarregam dessas no descargas. sistema. Diretamente Dir- numa linha d'água sem passar Sim, por não são tratamento. eles. Eles não não são descarregam. eles. Eles descarregam, ele vem Pelo saneamento. pelo saneamento, Ele é mas condu- chega à estação elevatória. A estação elevatória, se não tiver capacidade, espero eu que seja isso, se não tiver capacidade Sim, isso que para mandar os pensa que resíduos no seguimento do saneamento, mete para o lado, digamos assim. Ou seja, parte está a ser tratada e parte não está a ser tratada e descarregada diretamente Sim, na linha exatamente, d'água. na linha d'água. Pronto. Portanto, é isso que está a acontecer e pronto. E é uma das preocupações neste momento aqui no município, a nível ambiental, é precisamente a poluição das linhas d'água, porque houve períodos em que essas descargas pararam, mas depois voltaram a ser realizadas. Portanto, Sim, mas é preciso houve ali. perceber então porquê. Sim, se, é, sim. se é por uma questão pontual ou se é uma questão contínua, não é? Se é porque a ETA por qualquer motivo precisou de ser Eu diria que há mais de um ano que isto acontece. em contínuo. Não, Não é contigo. eu vou-lhe explicar. Isto é peculiar. Segundo a lei, só deve ser comunicada uma descarga, ou só é considerada uma descarga ilegal, se a descarga ocorrer durante mais de 1 hora consecutivamente. Mas se ao longo de um dia nós fizermos descargas de 50 minutos, pararmos 10, 50 minutos, paramos 10, nunca é preciso fazer essa comunicação e estas descargas nunca são consideradas ilegais. Ou seja, em 24 horas nós podemos estar 23 quase a descarregar e não é considerado ilegal. Pronto. E é o que está a acontecer Isto acontece aqui. há mais de um ano. Há mais de um ano. Pronto. E as pessoas estão a ver e as pessoas ainda continuam a usar a água para os campos agrícolas e também, portanto, há pessoas que até tomam banho nessas águas, porque depois porque a água, como é que eu ia dizer? A água vai pelos cursos de água, portanto, faz o seu Pelas percurso linhas d'água, sim. pelas linhas de água, mas depois chega a a determinado local onde as pessoas não sabem que está a haver descargas e acabam por Já agora, só para ter usar as águas na mesma. ainda uma noção melhor da dimensão, as amêijoas na Costa Nova, a produção da amêijoa está a Sim. ser afetada neste momento.
A produção. Estamos a falar na Costa Portanto, Nova, já estamos está a falar chegar. já numa quantidade de água que ali já na zona lagunar tem uma quantidade de água muito maior e mesmo assim as ameijas como filtradoras estão a ser, as ameijas e as ostras estão a ser afetadas neste Sim, momento. estão. Há quebras, Então, pois, há há produtores ano. que queixam-se de quebras de 90% na produção. Sim. Pronto. Portanto, aqui chegamos à conclusão que é mesmo a morte dos animais que é o que está a acontecer, não é? Portanto, Pronto. isto há de ser certamente uma desses 20% que ainda não estão efetivos, não é? Que está a acontecer aqui, mas quer dizer, a população obviamente tem de fazer também o seu papel e está a fazer, alertar está a fazer. essas coisas. Pelo Está. menos a tentar. Pois. Sim, está a fazer. A população está a reagir e já avançou com É do com processos. conhecimento geral, não é? Sim, sim. Inclusive é das entidades e etc. Sim, que também já falaram sobre isso. Portanto, foram inclusive feitas análises à água e encontradas unidades formadoras de colónias de Escherichia coli e Listeria monocytogenes, muito acima do limite recomendado. Estas bactérias, que impacto podem ter nestes ecossistemas, em termos de bactérias? Portanto, o que é que elas podem fazer? Patogénicas, atenção. Ok. Lá está, quando falamos da saúde pública e este saneamento básico, tudo começou exatamente por essa questão, não é? Dos patogénicos. A Escherichia coli existe dentro de nós, portanto, obviamente que depois se estiverem concentrações muito elevadas causa danos e diarreias e doença. E era importantíssimo que estas situações não acontecessem, porque foi exatamente o que aconteceu na altura do 25 de Abril, não é? Que houve surtos e que se organizou o país para se melhorar no sentido de se criarem estas condições e construção de hectares, e neste momento parece que aqui então há aqui uma reversão do sistema e que está tudo a andar para trás, mas isso tem a ver essas duas espécies com saúde pública e não tanto com sistemas aquáticos, com os organismos, não é? Pois Mas os organismos também podem são causadores de diarreias no podem homem, também mas levar. Não afeta. tem necessariamente de ser. Eu não tenho conhecimento, porque efetivamente não é a área, isto sempre tem a ver com microbiologia, não é? Portanto, nós não trabalhamos com micro-organismos. E esses são dois patogénicos que estão muito associados à saúde humana e a problemas de doenças. Agora, obviamente tem sempre algum impacto, como tudo na vida tem um impacto, não é? E obviamente algum dano vai causar. Agora, é preciso ver, essas análises também foram recolhidas na água, foram recolhidas nos efluentes, foi respeitada a pluma de diluição, que sempre que há um efluente a cair numa linha de água não se pode recolher para analisar, para depois tirar conclusões, estamos a recolher na tal pluma de diluição do efluente a cair na linha de água, porque também tem de se saber que obviamente há o efeito de diluição e enquanto houver essa pluma não é aí que nós vamos recolher. Se nós quisermos fazer um trabalho sério, não vamos recolher na coluna d'água, e se colhermos a amostra de efluente, temos de comparar com a legislação para limites máximos de descarga de efluentes, não é? De águas residuais. Se estamos a recolher na linha d'água sem estar afetada pela pluma, vamos comparar com a legislação dos parâmetros de limite para águas superficiais, não é? Sim, Na ok. verdade, são normas de qualidade para a água superficial. Portanto, também é preciso saber estas informações para falar sobre elas. Portanto, não basta só comparar. Portanto, alguém foi realmente fazer uma recolha de água, mas é preciso saber em que local é que a fez, para depois realmente comparar com a norma, mas com os anexos adequados, porque há normas de qualidade de água para vários fins, para rega, para fins aquícolas, como falou há bocado na produção das ostras. Aqui era em termos de para alimentares. consumo humano, Aqui era nos Não viveiros. não é só alimentares, atenção que Sim, mas aqui aqui- havia. Mas esta neste análise- momento neste momento nem tanto, mas quando eu era miúdo, toda a gente no verão ia dar o seu mergulho à bala, digamos assim. Era mesmo isso. Passávamos tardes inteiras dentro d'água. Sim. Mas Apesar de agora já não haver tanto essa cultura, mas de qualquer maneira, a partir da água aqui deveria ser uma água boa, pelo menos para poder dar os mergulhos. Pronto, mas há essas normas, não é? Há um decreto Sim, lá sim. em Portugal que tem normas de qualidade para águas superficiais. Portanto, também temos daqui sermos criteriosos e comparar as coisas sim, comparáveis. aqui as análises foram feitas em viveiros de agriões. Portanto, era uma cultura de agriões Sim. que está muito perto
onde está a ocorrer as descargas, e a colheita foi feita aí e foi feita, lá está, com o intuito de saber se estava a afetar a produção dos Porque os agriões. agriões também têm tendência a absorver todos os contaminantes da água. Pois. Não é? Não é todos, mas alguns... Sim, mas a grande maioria. Sim, pronto. Porque é uma planta bastante sensível. Não é? Sim, Acaba por ser bioindicadora. Sim, exatamente. Normalmente o bioindicador. agrião é um indicador de boa qualidade da água, quando existe agrião. Antes de continuar, deixa-me só dar aqui mais uma ronda pelo Facebook, dizer boa noite à minha tia, a Paula Condesse, que diz olá sobrinhos. O Joaquim Silva diz boa noite na Mira do Ambiente, boa noite também para o Joaquim. Joaquim Silva diz: acertei na pergunta da semana passada, onde está o meu prémio? Ó Joaquim, na semana passada não houve programa, só há 15 dias. Pois é verdade. Luís Rocha diz abraço Jorge, isto é para o Jorge Jesus da Rádio Mira. A Lisete Vitor Santos diz: olá, boa noite, vendo a quantidade de lixo que observo nas praias, a resposta deve ser a D. E temos aqui então a primeira resposta à nossa questão de hoje. Deixo aqui mais uma vez o desafio a todos os que nos veem e ouvem, que no chat do Facebook podem nos dar a opinião. A pergunta que está a passar em rodapé, pergunta essa aqui é: em média quantos quilos de lixo são deitados para o mar durante um ano? Tem 4 hipóteses de resposta: A, 5 mil milhões de quilos, B, 8 mil milhões, C, 10 mil milhões e D, 12 mil milhões. Fica a aguardar as respostas. Toda esta poluição desagoa no mar, não é? Acaba por chegar ao mar. Os poluentes podem também ter impacto negativo no ecossistema marinho e costeiro, ou, chegando ao oceano, os poluentes diluem-se. Isso era maravilhoso. Isso era o que nós julgávamos até agora. Porque a quantidade de água era tanta que, à partida... O efeito de diluição acontece logo à saída das etares, das estações de tratamento de águas residuais, e nós, cientistas, entramos em consideração com isso, precisamente. Tem a ver, ainda há bocado falei da história da pluma de diluição, temos de ser criteriosos, não é? Na avaliação que fazemos. E, obviamente, a linha d'água vai diluir também, e vamos chegar aos estuários, e os estuários não são benéficos também, porque os próprios estuários são depuradores naturais, não é? Porque têm macroalgas a crescer lá, microalgas, tem plantas, tem os próprios sedimento, não é? Que serve por percolação, serve de depuração natural. E depois ainda tínhamos uma imensidão do oceano que até agora ia resolver todos os nossos problemas de poluição. Só que até o oceano tem um limite, não é? E agora já percebemos, é preciso referir que um dos objetivos de desenvolvimento sustentado das Nações Unidas tem só a ver com o oceano e com essa proteção dos oceanos e da qualidade da água dos oceanos. Já não falamos só de estoques pesqueiros, mas também da história dos plásticos, não é? Que já chegou à comunidade, à sociedade civil, toda esta informação. Portanto, a diluição da imensidão do oceano não é suficiente. Está a chegar a um limite em que nós também temos de atuar para proteger o oceano. Portanto, não dilui. Diluir. Pois, mas não dilui o não, suficiente. Não é suficiente. A nossa ação, não é, antropogénica, a ação do homem, é que já está a ter determinado nível que até essa capacidade deixa de ser efetiva. Portanto, é excessivo. Deixa-me só dizer que temos mais uma resposta. A Susana Lima diz: boa noite a todos. Resposta C, continuação de bom programa. Já temos uma D e uma C. Pronto. Aguardo mais respostas, se faz favor, para quem nos está a ouvir e a ver já agora. A doutora Elsa também está envolvida no projeto Fish Free. Que projeto é este e qual é a sua importância? Pode explicar-nos um bocadinho o que é? Claro, em ecotoxicologia aquática, um dos modelos experimentais mais utilizados é o peixe. Ou seja, a maneira que nós temos em laboratório de avaliar o efeito dos poluentes que para nós são ambientalmente relevantes e que queremos estudar é fazer ensaios com peixes no laboratório. Só que os peixes são vertebrados e, efetivamente, começou-se a perceber que eles têm alguma capacidade de senciência, não é? E que não era todo correto e ético que sejam usados
tanta quantidade de peixe em experimentação animal, e estamos a tentar reverter essa situação e arranjar outros modelos que venham substituir o peixe, mas que têm de mimificar o resultado do peixe, porque o peixe já é usado há dezenas e dezenas de anos em ciência e para nós é uma referência, não é? O efeito ao nível do peixe. Por isso precisamos de trabalhar, portanto há uma área da ciência que tenta desenvolver modelos que venham substituir o peixe em ensaios ecotoxicológicos. E eu trabalho com modelos ao nível da célula, com linhas celulares, que são muito usadas em biomedicina. Portanto, e fui buscar algumas das técnicas usadas para ver o efeito ao nível do homem, mas em níveis ainda preliminares, não é? Em que se usam linhas celulares. E estou a tentar desenvolver um ensaio que depois, se conseguir provar que mimifica o resultado de um peixe, que seja então um ensaio alternativo à utilização de peixes em experimentação animal. Que é para poupar os peixinhos. Exatamente. Que é o que se está a fazer neste momento bocado... Não é só poupar os peixes, não é? Claro. Tem a ver com a quantidade de resíduos que são produzidos, pois porque também. os resíduos produzidos no ensaio com peixe não tem nada a ver com a quantidade de resíduos que eu uso quando estou a trabalhar com linhas solares. É muito mais, tem a ver, não é só com questões éticas, mas também tem a ver com a questão dos resíduos, não é? E com o dinheiro, porque para trabalhar com peixes eu preciso ter um biotério que esteja licenciado, que só reproduzir peixes para serem utilizados. Tenho de justificar porque é que usei e para isso tenho de ter formação, tive de pagar a minha formação e tenho de pedir autorização para fazer esses ensaios e tudo isso é pago. Está bem? E essas linhas solares não é preciso nada disso? Não é preciso nada disso. São mantidas em laboratório, não são seres vivos, são células que são mantidas em laboratório e ocupam muito menos espaço, são indefinidas, nós conseguimos criá-las indefinidamente em laboratório, se lhes dermos todas as condições, não é? Sim. Para estarem em condições ótimas, elas vivem indefinidamente, por isso é muito mais simples, é muito mais barato, produz muito menos resíduos tóxicos e, obviamente, há uma questão ética também associada a isso. Sim, a parte ética, hoje em dia, todas as pessoas que trabalhavam com animais até aqui estão a deixar de trabalhar com animais, estão a trabalhar só estamos com, a tentar com modelos, arranjar digamos ensaios assim. alternativos. E só mesmo quando se justifica, porque a determinada altura é preciso mesmo, mas só nessas situações é que utilizamos animais. Como não lhe tinha perguntado no início da entrevista, porque estava a falar com o professor Miguel Pardal, o que é que a cativou na área da biologia e em especial na ecotoxicologia em meio aquático para desenvolver o seu trabalho nesta área? Isto para mim não é muito difícil, não é? Que eu cativo-me um pouco. Se calhar um bocadinho o professor Miguel Pardal também tenho curiosidade. a cativou. Não, por acaso não foi, mas eu sempre trabalhei, ou melhor, depois de tirar a licenciatura, trabalhei em ecologia. Mas efetivamente houve ali um período da minha vida que fiquei desempregada e como não consigo estar quieta, fui ajudar uma amiga para o laboratório que trabalhava em ecotoxicologia, era ecotoxicóloga. E pronto, e curiosamente aquilo despertou-me interesse e quando foi da candidatura ao projeto de doutoramento, foi essa área que abracei, porque me entusiasmei, era a área que me estava a entusiasmar na altura, mas podia ser outra qualquer, porque eu entusiasmo com pouco, por isso qualquer uma seria bem-vinda, mas eu fico contente por fazer o que eu gosto. Se tivesse ido para a parte da ecologia, quando foi para a ecotoxicologia, se calhar estava a trabalhar em ecologia neste momento. Estaria contente, certamente. Portanto, pronto. Assim, não é difícil, não é difícil. Assim é bom, não é? Uma pessoa fica entusiasmada com qualquer área. É preciso ou assim. ver que a ecotoxicologia é uma sub-área da ecologia. Sim, portanto, eu não deixo claro. de ser ecóloga. Claro. E daí eu pertencer ao grupo do professor Miguel Pardal, que é um ecólogo mais puro, digamos. Pronto, eu degenerei ali um bocadinho e fui para uma sub-área, mas isto tudo é multidisciplinar. E claro. complementa-se. Exatamente. Há uma complementaridade muito grande aí. Antes de continuar, deixa-me só dizer aqui boa noite a Paula Ribeiro, que diz boa noite, tudo bom, beijos. Não sei quem é a Paula Ribeiro, sabes? Não. Ó Paula, diga-nos de onde é que nos está a ver e a ouvir já agora. Eu agradeço. Voltando assim, professor.
A terceira linha de investigação do seu grupo é dirigida à aquacultura. E é a forma de melhorar, há a forma de melhorar o alimento dado aos peixes, mas também de melhorar a qualidade do produto final para o consumo humano. Tem sentido que as empresas têm procurado aumentar a qualidade do alimento e produto final, ou esta preocupação limita-se unicamente aos investigadores? Não, isto tem a ver com as empresas, nitidamente. Eu costumo explicar, para explicar isto mais facilmente às pessoas, temos que usar sempre analogias, ou seja, ir buscar exemplos que as pessoas conheçam melhor. E eu costumo utilizar o exemplo dos aviários, dos frangos. Não tem nada a ver com a aquacultura, mas é algo semelhante. Okay? A analogia é muito parecida. Ou seja, imaginemos que estamos aqui a criar frangos, galinhas, e, portanto, qual é a minha maior despesa numa empresa, num aviário que cria frangos ou galinhas? É a ração. Ou seja, é o alimento que nós damos aos animais, que estamos a produzir e que depois iremos vender. E, portanto, neste caso, qual é o ideal para uma empresa? É produzir os frangos o mais rapidamente possível, com a ração o mais barata possível. Portanto, eu quero dar a ração mais barata que me promova ao máximo crescimento. E é neste equilíbrio entre uma ração barata, mas que tenha todos os nutrientes necessários, que mantenha a qualidade. Que mantenha a qualidade. E a taxa de crescimento dele para eu ter lucro, para eu poder vender rapidamente. Este equilíbrio, que está perfeitamente conseguido nos aviários dos frangos há muitos anos, porque esta empresa, este tipo de empresas e esta atividade já tem décadas, no caso das aquaculturas ainda é relativamente novo. Pois. As primeiras aquaculturas que surgiram foi ainda de água doce. As de água salgadas terão 2, 3 décadas a funcionar como atividades intensivas. Antes era semi-intensiva ou extensiva. Não era uma atividade económica relevante. Agora não, agora são relevantes. E, portanto, o que está ainda por fazer, no caso das espécies marinhas, e são muito poucas as espécies marinhas que a gente ainda come, em termos de pisciculturas, portanto, de aquaculturas, ou seja, há um grande caminho ainda a percorrer até sabermos qual é a ração ideal, por exemplo, para o robalo, em águas mais frias, ou a ração ideal para o robalo em águas mais quentes. Isso modifica. Porque então a temperatura, os peixes são ectotérmicos, não são como nós, que regulamos sempre a temperatura, e, portanto, as taxas de crescimento num peixe, por exemplo, no Algarve, ou num peixe que esteja na Galiza, por exemplo, num robalo, são completamente diferentes, ou são algo diferentes. Já agora, só por curiosidade, qual é que cresce mais? Ambos crescem. A velocidade. A velocidade, normalmente, quanto mais quente, mais rápido é o crescimento, em termos de todas as espécies animais, ou da maior parte delas. Okay? E, portanto, o que nós andamos a fazer e que é de todo o interesse das empresas é realmente fazermos o quê? É um estudo que eu posso dizer que é um estudo de biologia celular e molecular, ou de fisiologia humana, mas aplicada aos peixes. Toda a metodologia, toda a logística, todo o aparato que a gente usa num laboratório é o que normalmente se usa para estudar a fisiologia humana. Só que nós usamos, por exemplo, os ciclos metabólicos, okay? Os ciclos de Krebs, até não quero entrar por aqui, porque são termos já muito técnicos. Mas toda esta questão da cadeia respiratória, etc., que nós fazemos normalmente nos seres humanos, quando queremos estudar, por exemplo, o efeito de fármacos, etc., e saber se os fármacos realmente atuam ou não ao nível do ser humano, nós fazemos o mesmo para os peixes. Okay? E, portanto, vamos mudando a ração com diferentes tipos de nutrientes, de minerais, etc. Mudamos a ração e vemos se esta ração implementa o crescimento ou diminui o crescimento relativamente a um referencial, que é o que está agora, que é a ração normal. Correto? E isto é uma aproximação que vai ainda demorar muitos anos, okay? Até chegarmos a um produto final. Porque nós temos que ter ideia de que se a gente alterar, por exemplo, só 2 ou 3%, e as pessoas dizem, 2 ou 3% não é nada. Não, é muito. Porque estamos a falar em 2 ou 3% em milhares ou milhões de toneladas por ano. Pois. E 2% de milhares de milhões de toneladas por ano é muito peixe. Pois é. Pois é. E o peixe que depois nós compramos a 5, a 10 e a 15 euros o quilo. Atenção. Portanto, estamos a falar aqui em milhões e milhões de euros na economia que vão ser desenvolvidos nos próximos anos. Portanto, isto tem todo o interesse para a economia, não é só para os investigadores. E depois vocês têm que fazer vários tipos de rações, lá está, por causa da temperatura da água. Isso também não vai ser influenciada com o tal aquecimento global ao longo dos anos? Isso também não vai afetar alguma coisa com o aquecimento das águas? Isso são coisas que estamos a escalas diferentes. É que isso... No caso dos peixes... A misturar as duas linhas de investigação. Para as pessoas perceberem. Um frango,
Sim. demora 6 semanas a produzir. Se correr bem, demora 5. Uma alface demora 5 semanas também. Portanto, eu costumo brincar a dizer, uma alface e um frango estão ao mesmo nível. Okay? Nos peixes, se tivermos uma empresa de piscicultura, o normal, estamos a falar nos peixes mais comuns, que seria a dourada e o robalo, que é o que se vende mais, demora 1 ano. Portanto, não há tempo aqui para as alterações climáticas ou para o efeito de temperatura. Todos os anos eles têm que vender peixe, porque senão não sobrevivem. Eles têm que ter vários tanques em diferentes fases de produção para estarem a ter peixes novos a crescer todos os meses e estarem a vender os peixes já de há 1 ano todos os meses também. Que está tudo sincronizado uns com os outros. Sim, sim. Correto? Para estarem sempre a ter peixe novo e sempre a venderem É peixe. do género de uma linha de montagem. Isto é uma linha de montagem. A produção intensiva é uma linha de montagem. Eu estava a falar em termos de desenvolvimento, de vocês desenvolverem a ração. Não é? Pode Ao longo do acontecer. tempo vão ter que, se calhar... Não, o que como é pode que eu ia dizer? acontecer é que uma empresa que esteja sediada, por exemplo, no Algarve, Exatamente. utilize uma ração com uma fórmula ligeiramente diferente de uma empresa que esteja, por exemplo, na Galiza ou Exatamente. no norte de França. Ok. Ok? E isso pode acontecer e acontece, não é pode, Sim. acontece. Agora, também escusamos de pensar que a temperatura da água do Algarve vai chegar à França. Também que atenção às alterações climáticas e às diferenças da temperatura na água, porque a água do mar varia muito pouco. Isso, e enquanto na temperatura do ar se variar 1 grau, a gente diz, isto vai demorar umas décadas, mas chega lá, na água do mar, isto demora muito mais tempo. Muito mais tempo. Okay? Portanto, as coisas também são escalas temporais diferentes, o que estamos a falar. Professor, todos os trabalhos que realizou, portanto, daqueles todos que realizou, qual foi aquele que mais o marcou? Aquele que mais me marcou foi o ter chegado à conclusão, e foi aqueles que eu por acaso há bocado falei, de que nós estamos relativamente bem em termos de contaminantes na maior parte dos estuários. Em Portugal, todos aqueles que eu já estudei foram muitos. E, portanto, isso marca-me pela positiva. Se bem que, obviamente, há 2 ou 3 locais em Portugal que eu acho que devemos ter alguma preocupação com eles. E, portanto, isso foi do que mais me marcou. O que mais me pôs pela positiva foi, por exemplo, nós sabermos que no caso das dioxinas isso é algo que é mau, não teremos praticamente nenhum, mas isto é residual. No caso, por exemplo, do mercúrio, que também é outro contaminante que é muito lesivo para a saúde humana, também é baixo, se bem que temos 3 ou 4 hotspots que são muito preocupantes. Ok? Isto são as coisas que eu acho que serão mais interessantes e que me têm dado alguma preocupação e que me vão dar ainda algum trabalho nos próximos anos. Portanto, já está a pensar nos próximos trabalhos. A seguir. Tenho que pensar sempre nos Já próximos agora, trabalhos. já agora, só por curiosidade, tem algumas, uma vez que estamos em Mira, tem alguma história caricata que lhe tenha acontecido aqui? Não, aqui felizmente ou infelizmente não tenho assim nenhuma história. Tenho, por exemplo, fizemos amostragens há 15 dias atrás no mar, mas foi ao largo, foi a 10 km da costa, aqui em frente a Mira, e vieram os golfinhos ter connosco. Portanto, isso é algo positivo e que acontece muito raramente. De vez em quando vemos-los, não é muito frequente, mas vemos-los ao longe. Agora, eles irem ter com a embarcação é muito mais raro. E isso aconteceu há cerca de 3 dias, 3 semanas. Mas já, o meu pai também falou que os viu perto da costa também, um dia qualquer. E acho que foi mais ou menos aqui 15 dias, mais ou menos. Sim, talvez. 3 semanas, mais coisa. Portanto, eles apareceram cá. Acontece, é o mais assim, diferente que me acontece. Felizmente não me tem acontecido nada de muito grave aqui na região. Para terminar a entrevista, a pergunta é para os dois. Gostaria de saber o que é que vocês gostariam de vir a fazer que ainda não tenham feito. Portanto, agora posso ser professor e depois termino. O que eu ainda não fiz. Sim. Eu todos os dias me surgem ideias novas para o que eu ainda quero fazer. Já reparei. Porque o grupo é tão grande e o grupo tem cada vez... Mas aqui não falamos só a nível de investigação, mesmo a nível pessoal. É tudo. Aqui a pergunta é geral. Sim. Em termos de investigação, obviamente, nós queremos produzir cada vez melhor ciência e em cada vez melhores revistas. E, portanto, este tem sido o caminho que Portugal tem traçado e bem, ao nível de todas as suas universidades de referência. E, portanto, eu penso que também tenho feito esse caminho e, portanto, eu penso que todas as nossas universidades, e eu incluído nelas, no meio académico, devemos, e é o que eu quero fazer, é produzir cada vez melhor, mais e melhor se possível. E, portanto, é direcionarmos para revistas de topo. E eu penso que Portugal ainda produz muito poucos artigos por ano em revistas de topo, como por exemplo a Nature ou a Science, que são realmente
os nossos hotspots, Sim. o nosso goal target. Falando numa linguagem futebolística, a Champions League. Ok? Pronto. E, portanto, eu acho que esse vai ser um dos objetivos nos próximos anos. Em termos de área de investigação, cada vez mais ligar a investigação que nós fazemos às populações, portanto, ao ser humano. Okay? Não desligar tanto a ciência como se desligou durante décadas e décadas do resto da sociedade civil. Okay? E, portanto, dar respostas concretas ao que os seres humanos pretendem. E essa pode ser feita dada de várias maneiras. Pode ser dada, se eu disser, por exemplo, o peixe que nós comemos tem excelente qualidade, eu estou a dar uma resposta muito clara a toda a sociedade civil e elas percebem perfeitamente o que é que eu ando a fazer. Okay? E eu também serei um dos garantes de qualidade do peixe que nós comemos. Portanto, aqui entra a segurança alimentar e a ciência ao serviço das pessoas em termos diretos. Outra questão é ajudar, por exemplo, as empresas da aquacultura, de piscicultura. E se eu ajudar isto, que é uma área de atividade económica que vai desenvolver-se cada vez mais em Portugal, então eu estou a dar uma resposta muito positiva a uma parte do tecido económico, que vai gerar muito dinheiro, muitos empregos e, portanto, muitas pessoas boas para o país, e muitas pessoas felizes e a economia a florescer. O que eu quero é que o nosso país floresça também e que eu contribua para isso. Portanto, estas serão as áreas onde eu gostaria mais de interagir nos próximos anos. Muito obrigada. E doutora Elsa? Eu, efetivamente, gostava de ter sucesso a conseguir, então, esse tal ensaio alternativo à utilização de peixes em experimentação animal. Portanto, preciso de encontrar ainda uma linha celular suficientemente sensível que os resultados dos ensaios mimifiquem os resultados de um ensaio com peixe. Isso daria mesmo muito gosto. Aí ficava mesmo, tinha logo uma inovação que depois dava para replicar no país e depois no mundo inteiro. Seria ótimo. Depois não estará nas nossas mãos, porque são agências internacionais que depois realmente consideram que o ensaio pode ser alternativo, não é? Claro. E regulam a utilização desse ensaio como alternativa aos peixes, mas na verdade o caminho dos cientistas é este caminho mais abaixo e se eu conseguisse ficaria realmente muito contente. Ficava ensaio Elsa Rodrigues. Ficava com o nome. Nem era preciso isso. Muito bem. Muito obrigada ao professor Miguel Pardal e à doutora Elsa Rodrigues pela vossa disponibilidade em vir ao programa Na Mira do Ambiente e pela partilha do conhecimento que mostra o vosso amor à profissão e à ciência. Foi muito interessante conhecer um pouco mais da investigação feita na Universidade de Coimbra e, em especial, nos ecossistemas marinhos e costeiros. Vamos então passar à nossa ecossugestão. Tiago. Ecossugestão. E, como quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, a ecossugestão está a meu cargo. Ora bem, em tempo de constipações e gripes, devo dizer que devemos dar preferência a lenços de pano. Aqueles lenços que ainda se vendem no comércio tradicional. Há quem considere menos higiênicos, mas na verdade são mais suaves para o nariz, mais económicos e amigos do ambiente. E já que falamos de lenços, uma palavra para os guardanapos. Em casa, sempre que possível, opte por utilizar guardanapos de pano nas refeições do dia-a-dia. E se for receber amigos e não quiser ter tantas peças para lavar, compre guardanapos de papel reutilizado, neste caso reciclado, que existem no mercado praticamente ao preço dos normais. Se calhar 1 cêntimo ou 2 de diferença fazem a diferença, mas pela positiva. E já agora, se precisar mesmo de utilizar metros e metros de papel de rolo absorvente na cozinha, tenho a certeza de que um pano ou uma esponja não limpam com a mesma ou com maior eficácia. Não limpam. Estás a ler isso tudo ao contrário. Se acha que sim, então as nossas avós discordariam de si. Eu não estou a ler ao contrário, estou a ler à minha maneira. Pois, estás a dizer exatamente o contrário daquilo que devias ter de dizer. Estou a dar a sugestão. Estás a dar a sugestão, mas não estás a dizer aquilo que está correto. Não, estou a dizer que deve-se preferir sempre lenços de pano ao papel. E em vez do rolo de cozinha, deve-se preferir limpar com um pano ou com uma esponja. Basicamente é isto, trocando por miúdos. Só que tu disseste ao contrário, mas pronto, deixa lá. Então, a emissão está a chegar ao fim. Temos mais alguma resposta?
Não, hoje não. Portanto, temos a Lisete. Só dizer que o Jorge Jesus nos está a ver. Ai, não sei quem é. Portanto, a Lisete disse a D. Sim, a D e a Susana a C. E a Susana a C. Então, está na hora de revelar a resposta correta. Vamos ver se alguma delas está, portanto, acertou. Em média, a pergunta era esta: em média, quantos quilos de lixo são deitados para o mar durante um ano? A resposta correta, minhas meninas, Ninguém acertou. a B. É a B. 8 mil milhões. Vocês ainda estavam a pôr mais lixo no oceano. O oceano já tem pouco, vocês ainda querem colocar mais. No ano são deitados para o mar cerca de 8 mil milhões de quilos de lixo. Portanto, vocês já estavam a imaginar que era a quantidade de lixo, não estavam a imaginar mais. A grande parte desse lixo é constituído por plástico, que demora centenas de anos a decompor-se e que fica no oceano sob a forma de microplástico que nos chega à casa através da água da torneira. Sim, nós ingerimos microplástico. Mas isso é tema para mais um programa. Portanto, obrigada a todos os ouvintes e um agradecimento especial ao professor Miguel Pardal e à doutora Elsa Rodrigues por mais uma emissão do programa. Esperamos que tenham gostado desta emissão e que vos tenha sido útil para retirar dúvidas dúvidas sobre a poluição das águas. Não se esqueçam de enviar as vossas opiniões e sugestões sobre o programa para a página da Rádio Mira ou diretamente para o Oceano Mira. E, claro, já tínhamos dito noutras emissões, estamos abertos a parcerias. Muito boa noite e não se esqueçam que com o Oceano Mira, conhecer é proteger. Boa noite.